Sejam muitíssimo bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, falando mais uma vez aqui da Colômbia, Bucaramanga, e como co-host hoje temos mais uma vez o Rafael Lima, que acabou de voltar do Rio Grande do Sul. Rafa, como é que você está? Como é que foi o Fórum da Liberdade? Nossa, cara, 5.000 pessoas num evento para discutir liberdade no Brasil dá uma esquentada no coração, cara. Você consegue dar uma motivada de volta, um pouco ainda exausto, mas fazer o quê? Tem um monte de coisa pra fazer. E quinta-feira embarcamos para Portugal. Pô, peraí, 5 mil foi maior que a LibertyCon, então, né? A LibertyCon dá entre 800 e 1.200, o Fórum da Liberdade, um Fórum da Liberdade em paia dá 3 mil. Caraca. Não dá 3, 4 mil, eles ficam tipo... Mas a do Moro eu acho que deu 7 mil, alguma coisa assim. Nossa senhora, não sabia que tava tão grande, mas maneiro. O Titus achou do caralho, ele tava tipo... Vamos falar disso depois também. Mas o nosso convidado de hoje é o Luiz Felipe. Ele tem 25 anos, nascido em Blumenau, Santa Catarina, minha cidade também. E um dia ele teve uma epifania e fez uma doideira. Ele largou o trabalho, faculdade e casa e foi diretamente viajar para o Ushuaia de bicicleta. Luiz, como é que você tá? Tá falando de onde, meu cara? E aí, meu querido? Agora estamos em casa, né? Em Blumenau também aí. Preparando a próxima viagem de bike já, né? Eu acho que a próxima vai ser de mochila, velho. Eu tô aqui no Google Maps só fazendo a conta de quilometragem. 4.800 quilômetros. Nossa senhora. Pouquinho. Cara, a gente já teve aqui no podcast gente que viajou, ou que vive, assim, viajando, né? De carro, de veleiro, de catamarã, de avião, mas nunca alguém que decidiu fazer um trajeto, assim, de bike. Fala um pouco pra gente, assim, da sua trajetória antes de começar essa viagem, tipo, o que você fazia, onde é que você estava na vida e o que veio, assim, para fazer essa decisão. Claro. Pô, então, mano, tava em Blumenau, tendo uma vida comum, assim, estudando, faculdade de psicologia, trabalhando numa unidade pública de saúde e vivendo sozinho e tal. E bem, mano, tipo, sempre aí se esforçando para trampar, para estudar e tentar sempre deixar, tipo, a rotina bem aí, mas sempre uma coisa vai deixando para trás, né? E bem, mano, eu acho que eu sempre tive muitas críticas à cidade de Blumenau, tipo, em relação, não sei, à arte, a viajar, a cultura em si. E bem, comecei a me dar conta disso. E pá, velho, não tava feliz e sabia que não era comigo a parada, saca? Então, eu tive algumas experiências aqui na cidade de Blumenau que, quando começou a pandemia, eu comprei uma bike para ir trampar, para ir pro trabalho, para ir, às vezes, para a faculdade, tá ligado? E daí de em diante eu nunca mais parei, velho. Nunca mais. Eu ia para casa da minha mãe de bike, ia para minha casa de bike, ia pro trabalho, ia visitar meus amigos de bike. Então, acho que a bike aí começou a ser o meu meio de transporte principal, assim, nada muito romântico. Eu botava minha mochila no bagageiro, assim, com roupa de chuva, com câmera da bike, ia, mas eu nem sabia o que era cicloviajar nessa época, nem fazia ideia. E daí teve um dia... Eu acho que vale mencionar, assim, né, para quem não conhece muito Blumenau, não é exatamente uma cidade ideal para andar de bicicleta, porque é morro para tudo quanto é lado, cima, baixo, não tem ciclovia na maior parte dessas estradas. É um sobe e desce do cacete, cara. Então, assim, tá fazendo tudo isso de bike em Blumenau é um certo já desafio. É um treino, né? Exato. Já. O que eu ia falar, a vantagem de ser depois do Ushuaia é que acho que sim, depois que passou de Buenos Aires, pelo menos é reto, né? Mas porra, Blumenau de bike. Blumenau é todo um tema de bike, né, cara? Tipo, os motoristas não respeitam as bikes, tem poste no meio da calçada, tem bueiro com o buraco virado para o pneu, assim, que é só tu engatar ali e virar um mortal, que
É foda. Não é exatamente a cidade mais ciclo-friendly. Não, E nem um pouco. uma coisa assim que a gente nota nos nossos, tanto nos nossos clientes quanto outro convidado do podcast, assim, é que costuma ter dois perfis bem diferentes da pessoa que resolve largar tudo e começar a viajar. O primeiro é o cara que fica, tipo, um ano planejando tudo, fazendo planilha de gastos, de quanto vai ser cada quilômetro todo dia, tudo mais. E tem outra pessoa que decide, pô, vamos lá. Ele levanta, Passagem, toma um café da manhã, queima vamos. uma torrada e fala, quer saber? Foda-se. Eu vou embora. Plau. Como é que foi assim a parte de planejamento mesmo, assim, para começar essa ideia? Quanto tempo levou do momento que, pô, acho que eu vou pro Ushuaia de bike até o momento que você de fato assim, pegou a bike e começou a pedalar? Cara, eu acho que eu fui um meio termo aí. Mas eu não sou de planejar muito, saca? Só que em relação ao dinheiro, aí eu sou planejado, mas eu não economizava grana para viajar. Eu já economizava grana por economizar, assim, saca? Por ser alemão mesmo. É. Cultura alemã É. Blumenau mesmo. Economiza dinheiro E, por quê? Porque sim. e então, quando eu quis viajar de bike, falei, bem, vou ir pra praia, vou ir viver na praia, trabalhar num bar, 3 meses, arranjar um pouco de grana, montar minimamente a bike assim e partir. Mas eu não sabia falar espanhol, não tinha passaporte, não não sabia tipo se eu ia ficar em hostel, eu ia ficar em acampamento. Tudo isso eu fui aprendendo na estrada, tá ligado? Bem, eu acho que eu vou ir pro lado do não planejamento, assim. Mas eu não fui assim sem dinheiro também, tá ligado? Geralmente, assim, onde a maior parte dessas viagens e projetos falha, mesmo a parte de imigração, sabe? A pessoa vai se mudar para Portugal, a maioria dos que tem que voltar é porque não planejou a parte financeira. O resto, assim, passa perrengue, mas se descobre. Já a parte de, pô, estou quebrado, não tenho onde dormir, não tenho onde comer, costuma ser um pouco mais difícil. Mas, então, assim, o planejamento inicial, então, foi a parte, digamos, financeira, mas e o resto, língua, onde ficar e tudo mais, foi descobrindo no caminho mesmo. Foi aprendendo um caminho, cara. Tipo, no primeiro dia que eu saí de viagem, que eu cheguei em Itapema, eu fui dormir numa praia, acho que é Praia Grossa que se chama, ali, que é tipo uma praia deserta, assim, não tem casa, não tem nada na praia. E eu tinha esquecido o repelente. Tipo, eu dormi às 10 até às 2h30, às 3 da manhã eu não aguentava mais. Eu tinha levado minha bolsa de dormir lá pra praia, tipo, na areia, tava dormindo tampado, assim, com a bolsa de dormir, que eu não aguentava mais os mosquitos pernilongos. E daí às 3 da manhã eu saí e comecei a pedalar, saca? Só que isso é de boa ainda. Tipo, tu acorda e vai e já era. E, e daí eu comecei a conhecer mais viajante, argentino principalmente. Daí os caras falavam em manguear comida, manguear marmita. Daí eu comecei a aprender que eu posso ganhar marmita em posto de gasolina, restaurante. Assim foi outra maneira que eu consegui também não usar grana, né? A parte alemã não quer usar grana para nada. E Manguear, eu não conheço esse termo. Pedir, basicamente? manguear é tipo pedir. Uhum. Usam muito os viajantes roots, assim, que tem muito viajante roots no Brasil, né? Tipo, só que eles não saem do país. Os brasileiros ficam no país. Eu acho que eles têm medo de aprender espanhol, algo assim, saca? Que Medo de é, gostar da Argentina, né, cara? que é um país bem massa, mano. E, mas daí Como é eu, que foi o setup inicial, assim, dessa mochila para começar a caminhada? Você mencionou já uma bolsa de O dormir, que eu assim. tava pensando era qual que é o nível de bicicleta que isso tem que ser. Tipo, obviamente não é uma bicicleta genérica, né? Ou é? é uma bicicleta genérica mountain bike, assim, essas comum mountain bike, a minha Uhum. era. E é aro 26, tem 24 marcha, tipo, é uma bike de entrada, assim, não é tão comum, mas é básica, assim. E eu acho que isso é o suficiente para viajar de bike, ainda mais que tu não vai muito rápido, tu não pega
Tu não vai para lugar, tipo, fazer trilha, Não é uma algo corrida, assim. né? É, exatamente. E bem, quando eu comecei a viagem, eu tinha 2 alforjes atrás da bike, que é tipo tipo de moto, assim, mas é para bike daí, e mais uma mochila de trekking dentro. Daí eu ali na mochila de trekking eu guardava a bolsa de dormir, o isolante térmico e a barraca. E daí, no mais, eu levava fogareiro a álcool, uma panela toda amassada que eu tinha, uns talheres pimental, assim, de casa mesmo, roupa para Então, banho. assim, a parte de hospedagem, digamos, você estava levando a barraca junto, então dá para fazer camping basicamente em qualquer lugar que Sim. seguisse. Né? Depois do 3º dia de viagem, eu nunca mais fiquei em camping nem em hostel na viagem. Só barraca. Só barraca, posto de gasolina, no meio do mato. Eu pedia tipo, na frente das casas, assim, se tinha um gramado, eu pedia, igreja, bombeiro, polícia. A igreja é sempre uma boa alternativa, né? Sim. Não pode... E daí eu comecei a descobrir esses lugares, né? Então foi bem bom, assim, né? E Também. conhece muita gente nesses lugares. Eu acho que isso é o mais massa também, conhece... Ficando em hostel, às vezes tu vai, dorme e sai, saca? E ali tu meio que, às vezes, se sentia obrigado de dialogar com a galera, porque eles estavam te oferecendo espaço também, né? Te ofereciam comida, passava a noite ali com eles, curtindo. Então, é outro tipo de relação, eu acho, quando tu viaja de bike e tu viaja dessa maneira de ficar, tipo, meio que dependente dos outros pra tua hospedagem, né? E é algo que imagino que força assim, muitas habilidades sociais mesmo da pessoa, porque não é o que você tem planejado de, eu tenho uma reserva num hostel quando eu chegar lá daqui a uma semana, mas tá pedalando, chegou na cidade, tem que desenrolar, né? E aí tu vai conversando com todo mundo, né? No Brasil é de boa, no Brasil é tranquilo, tu sabe falar português, as pessoas são bem como acolhedoras aqui no Brasil também, e mais ou menos tu conhece assim como funcionam as coisas, né? Mas sim, cara, eu acho que ainda até hoje eu sou meio tímido, sabe? E até hoje eu penso 2 vezes antes de falar com as pessoas, mas já virou meio que comum, então só vai e desenrola a coisa. Só vai e mosquita alhada que tem aqui. Mas tu desceu pelo litoral e voltou por dentro, ou como é que foi isso? Então, eu desci pelo litoral até Torres, no Rio Grande do Sul. Tá. Torres, para quem não conhece, é a última cidade, é a primeira cidade do Rio Grande do Sul. Quando você atravessa Santa Catarina. Bem do lado ali. Foi uma alegria atravessar primeiro estado, assim, foi bem Primeira louco. fronteira, né? E daí, de Torres, eu comecei a subir até Guaporé. E daí eu não sei muito bem, assim, passa as Caxias do Sul, São Bento Gonçalves, e começa a subir meio que a serra, assim, né? Que lá eu queria fazer um voluntariado e passei 20 dias lá, eu acho. Não, Guaporé é bem para dentro mesmo, é bem por cima de Caxias do Sul. É que eu tô abrindo o mapa aqui no Google Maps, foi me seguindo aqui. Aí tu foi pra Caxias, Guaporé. Nossa, isso aí escolheu pegar a serra, hein? Meu Deus do céu. E foi no dia, assim, eu pensei, eu lembrei que eu queria fazer voluntariado aí nessa escola uns anos atrás e pensei, porra, tô aqui, é só subir um pouquinho ali, eu já chego. E daí eu comecei a maratona para chegar lá. E foi assim, de um dia para outro, assim. Só um desvio de 300 quilômetros e subida, 1 quilômetro de subida no total. Essa é outra pergunta que eu ia fazer, mas demais, acho que agora assim. já tá respondida, assim, a questão do planejamento, digamos, como foi o planejamento antes da viagem na parte logística, do que levar e tudo mais o que fazer, mas também o planejamento da rota. Né? Isso também foi algo Deixa a vida me levar, vou indo. Isso não existiu. Eu sabia que eu ia pelo sul aqui, mas não sei, depois, tipo, eu queria ir pro Uruguai, né? Isso eu queria ir. Aliás, uma coisa, em que data foi isso? Só pra galera se situar. Foi em 27 de janeiro de 2022 que eu saí.
Tá. Então foi recente, né? Porque eu lembro que você falou que durante o Covid você comprou a bicicleta, e acho que algumas pessoas podem pensar, tipo, não, mas ele tava durante o Covid fazendo isso, que porra é essa? Mas não, foi depois. Não, foi depois, sim. Tá, e detalhe, cara, você tava pedalando isso tudo no verão catarinense e gaúcho, então. 40 graus na lata. Pô, ele tá do lado da praia, tá vindo por Itapema, pô. O cara vai Não, lá, mas a vai na praia, BR-101 pedala, vai na praia, Pelo menos tem o pedala. ventinho da bicicleta, né? Então, esse tipo, pode estar fazendo 40 graus, mas quando tá em cima da bike, mano, não faz muito calor, porque tem o vento, eu não... Pra subir morro, sim, pra Ar-condicionado subir automático, morro, né? mas... E, tipo, eu não sofro com nada com calor, assim, tipo, tá 40 graus e meu corpo tá, tipo, fresquinho, sabe? Tá frio. Uhum. Então, agora no Certo. frio foi foda pra mim. Uhum. Mas, Tá, enfim, Quando ele começou a pegar frio, assim, no meio da jornada? Foi chegando na Argentina ou já no Uruguai? no Uruguai já. No Uruguai eu comecei a sentir frio já, não tinha roupa suficiente pra dormir. E tu parou e comprou, você pediu. É que dá pra pedir, né? mas eu Se continuei distribui, tá? assim, porque eu passava frio pra dormir só, mas não pra no dia a dia assim, né? Eu acho que quando eu cheguei, eu tava um pouco antes de Montevidéu. Começou a dar umas noites frias de 5 graus, pra mim era frio pra caramba já. De 5 graus e a minha bolsa de dormir era conforto 9 graus. E daí eu já dormia com roupa e com com saco de dormir, mas mesmo assim não dormia Ainda muito ficava bem. frio. Uhum. Hum. E Aí daí você tava no Uruguai em que mês, mais ou menos? eu acho que era abril. Ah, tá. Ah, então você Era deu uma abril. passada no Rio Grande do Sul, assim, e tal, né? É que eu fiquei em 2 voluntariados no Rio Grande do Sul. Eu fiz o voluntariado numa cidade escola Aine, em Guaporé, e depois eu fui fazer voluntariado em uma fazenda ali depois de Porto Alegre, depois de Guaíba, por ali. Vamos Uhum. entrar um pouco nesse ponto antes de seguir na viagem, assim, essa parte do voluntariado em si. Você fez isso através de alguma plataforma, tipo, de voluntariado digital, ou você foi chegando, ouviu o que tinha, conversou com o pessoal, assim, porque tem bastante gente aqui que também está interessada nessas oportunidades. Fala um pouco mais pra gente, assim, de como você encontrou isso. Então, no primeiro voluntariado que eu fiz, na cidade Escoline, eu já sabia que tinha, e eles têm, tipo, o próprio site deles, que eles fazem, tem um para preencher lá e tal, e daí eles te fazem uma chamada de vídeo e tal, bem tranquilo, e tem o outro, eu conheci um cara em Porto Alegre, que fez o voluntariado aí, e ele me passou a localização. E me passou o contato desse cara que ele fazia voluntariado, ele faz pelo Workaway. Só que eu não tenho o Workaway, tenho que pagar mensalidade, eu acho, e tal. E bem, eu entrei em contato com ele no WhatsApp e ele falou, pode vir, só vem. Quando chegar, me avisa. E daí eu fui, tá ligado? E lá nesse voluntariado, eu percebi que esse Workaway parece uma plataforma bem massa, e porque lá tinha alemão, francês, australiano, espanhola, uruguaia, tipo, e foi a primeira vez assim que eu tive contato com outras nacionalidades, sabe? E foi bem louco, assim, tentar falar inglês, não entender a pessoa falando espanhol, mas entender inglês, e aí acho que foi aí que eu perdi a vergonha, tipo, de tentar falar outro idioma, sabe? E Uhum. foi um bom treinamento para entrar no Uruguai já. Aliás, isso até tinha falado, não tinha passaporte e tudo mais. Isso aqui tudo dá pra fazer no RG, né? Você descobriu isso no meio do caminho ou você Não, isso eu sabia. sabia antes? Você tá... Isso eu sabia. E aí tu entrou no Uruguai, você estava falando, tipo, abriu, já comecei a esfriar. Nossa, mas você devia estar em Argentina. Caralho, cara, tu pegou o sul da Argentina no inverno mesmo. Eu cheguei, tipo, quando eu cheguei em Montevidéu, Colônia, eu peguei o Buquebus aí para ir para Buenos Aires, né? O E Buquebus é é tipo um barco, A balsa, a o balsa, balsa. ferry. Ah, tá.
Não, aí trapaceou, então não foi de bicicleta, pô. Não, mas eu fui bastante trajeto de bike. Não, você também teria feito, sei lá, atravessou por alguma ponte lá pra trás, sei lá. Nossa, pior que agora eu tô vendo no Google Maps, de fato, não tem ponte porra nenhuma. Só em Gualeguaychú. Tem que passar lá pro Gualeguaychú, que é mais uns 300 quilômetros pra frente, e depois tinha que voltar. Teria que subir muita coisa, porque não tem travessia de ponte. Na volta, eu passei por ali, pelo outro lado, pelo lado argentino, e, cara, passar por essas pontes é uma... Pode falar palavrão aqui? Pode, nossa. É uma merda, é um lixo, tipo... É estreito, sabe? Tipo, não passava bike direito nos pedestres, sabe? Eu caí, daí tremia tudo a ponte, mó vento. Não, eu tô vendo a ponte no Google Maps, eu não atravessava isso aqui, mas nem... E é longa, velho, nossa, eu ia andando, demorava um monte. Mas enfim, uma ponte em cima dos chacos ainda, nossa senhora. Vale mais pegar um... Melhor ir de barquinho mesmo, não tá mais aqui quem falou, não. Eu vou de bike, mas não vou pra sofrer também, né? Não precisa ser tanto, tá ligado? Sim, porque outras partes ali, tipo, como eu tava passando frio já no Uruguai, quando eu cheguei em Buenos Aires, eu fui atrás de roupa, né? Uhum. Mas eu não queria comprar roupa nova por causa da grana também. Tá certo. Você chegou em Buenos Aires quando, mais ou menos? Cheguei, eu acho que era 23 de abril, não sei, por aí. 23. Então, mais ou menos onde a gente tá do ano agora, né? Então, se São Paulo já tá começando a dar uma esfriadinha, meu Deus do céu. 23 de abril. Antes de a gente chegar na Argentina, acho que vale a gente falar um pouquinho mais sobre o Uruguai. Assim. Não vamos falar só sobre o que passou e foi. Conta primeiro, assim, essa parte da travessia em si, de bicicleta. Teve algum controle na fronteira? Essa parte assim, da travessia para o Uruguai em si foi suave? Foi bem suave. A única coisa que eu tava com medo naquela época era o seguro Covid. Eu fiz para um dia e a moça nem olhou o seguro Covid, eu acho, quando eu mostrei para ela. E daí eu só passei. Foi bem suave, bem tranquilo. Via Chuí mesmo? Pelo Chuí. Entendi. E você tinha mencionado que você passou um bom tempo ali naquela região de Punta del Diablo, né? Aham. Qual que foi a vibe, assim, de não, vamos parar aqui e ficar um pouquinho mais? A cidade atraiu de praia? Qual que foi o atrativo? Então, tem 3 lugares bem bonito aí. E quando eu cheguei, eu não sabia falar em espanhol, eu não tinha trocado dinheiro também para entrar. Aí, ó, o planejamento. Eu tava sem dinheiro. Eu só tinha a comida que eu tinha comprado antes no Brasil, que era 1 quilo de arroz, 1 quilo de lentilha e pão. E quando eu cheguei em Punta del Diablo, fiquei boca aberta, assim, parece que tu entra em outra idade, assim, parece que tá uns 100 anos atrás, as casinhas são diferentes, as árvores já mudaram, a paisagem muda. Eu tô vendo aqui no Google Maps, tem uma vibe meio Jericoacoara isso aqui. É bem da hora, mano, eu gostei bastante daí. E bem, no Rio Grande do Sul eu comecei a fazer pulseirinha para vender, né? Tipo artesanato. Então aí em Punta del Diablo eu comecei a fazer e daí eu tive que tomar coragem. É foda, velho. Eu já sou tímido, daí tem que falar. E já não gosto de vender, tá ligado? E agora ir vender e não saber falar espanhol. E daí eu fui e bem, vendi bem rápido 3 pulseirinhas e para mim já tava bem, assim, não queria mais estar ali vendendo. E eu conheci o básico. E eu queria e ali eu conheci 2 irmãs, assim, elas tinham uns 60 anos as duas e moravam juntas ali em Punta del Diablo. E eu fiz bastante amizade com elas e aí eu fiquei, eu ia lá jantar com elas, ia almoçar com elas, ia tomar café da manhã, então eu fiquei ficando mais tempo ali por causa disso também. E outra coisa é que quando eu cheguei em Punta del Diablo, eu cheguei de noite, não sabia onde dormir.
E daí eu insisti tanto para uma mulher lá de um hostel que ela me deixou dormir, tipo, entre o muro da casa e a casa dela, assim, num cantinho assim. E daí eu dormi ali, e no outro dia ela me ofereceu um quarto do próprio hostel, sabe? De graça. Então, acabei ficando mais tempo por causa disso também. E tem vários lugares massa ali. Tem um parque bem grande, que é o Parque Santa Teresa, eu acho. Que tem várias praias também. E ali é bem da hora, fiquei uns dias ali. Tô vendo aqui no Maps também. E de frente pro Parque Santa Teresa tem uma laguna, um lago, Lago Negro, Laguna Negra, não sei como se chama muito bem. Não lembro. Aqui no mapa tá Laguna Negra. Laguna Negra. E aí eu também fiquei alguns dias, tipo, acampando, daí fazia fogo, fazia minha comida direto na fogueira, sabe? Tipo, bem roots, assim. E curti bastante esses 3 lugares aí. Eu acho que quem tá no Rio Grande do Sul vale a pena dar uma voltinha no Uruguai para conhecer. É bem bonito. É bem diferente também. Uma dúvida que eu tenho também, assim, essa região mais próxima, porque eu do Uruguai eu só conheci Montevidéu, mas ali na região, por exemplo, Punta del Diablo, não tá muito longe do Rio Grande do Sul. O pessoal lá entende português ou consegue falar bem, ou é mais espanhol mesmo, forte? Ali no Chuí já eles falam só espanhol. No lado brasileiro eles só falam espanhol. Tipo, uma mistura bem estranha ali. Ainda no Rio Grande do Sul, tu não consegue falar português? Ali no Chuí, nessa cidade ali, acho que é bem... É porque região de fronteira, quase sempre região de fronteira do Brasil, é mais barato você fazer tudo no outro país. Então, dar manutenção no carro, trocar pneu, comprar não sei o quê, tudo é lá, porque é mais barato. Então, é muito melhor. A galera de fronteira tende a aprender a língua do outro lado do Brasil, não o contrário. E como a capital é mais distante, a galera tende a interagir mais. Eu imaginei que ia ter algum gradiente assim de língua, mas não. Todas as vezes que eu fui palestrar, viajar assim, em região de fronteira, uma das coisas que eu aprendo muito rápido é que os preços de tudo do outro lado da fronteira, porque todo mundo sabe. Tipo, não tem... Quando eu fui pra, acho que... Porque, assim, isso faz sentido, sei lá, no Paraguai, que é um país mais barato que o Brasil, mas, na média, o Uruguai é mais caro. Mas parece que a região de fronteira é mais barato e o pessoal faz isso. Mas as coisas, tipo, de manutenção, assim, não são, tipo... Quase tudo não é. Porque, assim, as coisas que envolvem mão de obra, de maneira geral, vão ser mais baratas. Sim, muito mais. Eu lembro quando eu fui para Rondônia, para Porto Velho, e quando eu fui para o Acre, né, eu fui no mesma semana, né, porque uma vez você foi para um, vai para o outro, né, já tá lá, né, todo mundo sabia o preço de tudo na Bolívia. Era tipo, ninguém trocava pneu no Brasil. Você só troca um pneu no Brasil se ele furou e você não tem o que fazer. Então, a galera sabia espanhol bem. Acontece isso ali em Uruguaiana, só que daí é o brasileiro que vai para Argentina. De qualquer forma, mão de obra vai ser mais barata. Sim. Gasolina mais barata. E daí ali em Uruguaiana não, no Chuí eles já começam a falar o espanhol, mas é portunhol, é mais por castelhano que por portunhol, assim, eles falam bem. E depois que tu passa o Chuí, daí esquece, nunca mais vai escutar português. Isso aqui. Cara, qual o passo, assim, dessa viagem? Digamos? Você pegou um dia inteiro de estrada, mais ou menos quantos quilômetros cobre, assim, por dia? Então, eu andava... Se eu andar 6 horas, mais ou menos, de pedalando, eu ando 80 quilômetros, mais ou menos. E geralmente é a média que eu pedalava, né? Entre 60 e 80 quilômetros. Só que eu gostava de pedalar só, tipo, um turno do dia, assim. Então eu acordava bem cedo e pedalava o que eu precisava, ou se eu não tava afim, eu não pedalava. E daí o resto do dia eu ficava lendo, escrevendo. É isso que eu ia perguntar também, né? Como é que você ocupa a cabeça, né? Porque você pode também transformar o negócio de trabalho, assim, pedalar de sol a sol, mas daí, tipo, what's the point, né? Você não tá vendo porra nenhuma.
né, vira um Uber de você mesmo, ou tipo, não, mas tipo assim, como ocupar a cabeça? Porque eu tenho essa dificuldade, às vezes o pessoal fala pra mim, Rafael, fazer cardio, exercício. Cara, se eu ficar 40 minutos numa esteira, eu vou, tipo, lose my shit na minha cabeça. Ficar 3, 4 horas sozinho com a tua própria cabeça na bicicleta todo dia. Quer dizer, não todo dia, né? Imagino que tinha vários dias que você não ia, mas... Como é que é, sabe? Ou tipo, parou, tal, vou ver, mas como é que, sabe, como é que era o dia a dia, assim, atividades e tal? Cara, tu se autoconhece muito pedalando justamente por causa disso, né? Tipo, o banco da bike é o divã, assim, tu fica ali, a cabeça, às vezes tu tá num dia ruim, mano, nossa, tua cabeça te destrói ali, fica ali repetindo, enchendo teu saco. Mas era raro os dias que acontecia isso, e em geral, cara, eu tava escutando música e cantando e daí comendo também. Comer é sempre uma distração boa, tipo, vou pedalar mais 10 quilômetros e comer uma parada boa, comer um doce. e tu vai levando o corpo assim, né? Mas... E muito podcast, velho. Podcast é uma maravilha. Uma educação, dá pra fazer um mestrado inteiro de podcast aí. Só... uns 3. Dá, velho. Podcast, e-book e tudo mais, sim. Porque daí tu fica entretido e tu nem percebe que tá pedalando, né? Não, o cara consegue fazer toda, sei lá, vou aprender os clássicos em latim. O cara chega na Argentina e já tá falando mais latim que o Papa. Mas não, e a rotina era basicamente, tipo, desmontar a barraca, porque tu tira tudo da bike e bota de novo praticamente, né? Pra fazer comida, pra barraca. Então, se essa rotina era 2 horas por dia, mínimo, assim, sabe? Tipo... Do monte e desmonta, Monta e desmonta, Então, todo dia era... Mano, eu fiquei muito organizado viajando de bike, tipo, de pegar a coisa e botar no mesmo lugar. Eu tirava a coisa e botava no mesmo lugar. E se tava fora, eu arrumava, saca? Eu não era assim antes. Porque tem que dar manutenção em tudo e também ser tipo, putz, esqueci, caralho, tem que voltar. Eu não voltava, eu esqueci muita coisa na viagem já. Imagino. Eu posso fazer uma lista de... Havaianas foi uns 3 pares já que eu perdi. Imagino. Isso é outro ponto, acho legal, talvez, assim, de pegando essa experiência no caminho. Quais são algumas coisas que você gostaria que eu tivesse isso quando eu tinha começado, sabe, que depois você foi aprendendo a dar valor, por exemplo? Ou conhecimentos mesmo, assim, que, eu devia ter aprendido isso antes de começar. Assim. Cara, eu acho que o que eu mais aprendi na viagem foi lidar com o meu lado alemão, tá ligado? Porque, querendo ou não, não sei se tu que mora em Blumenau, tu deve saber um pouco disso, mas aqui tem, além da cultura alemã, é uma cultura industrial, né? Então, eu acho que o trabalho e a profissão sempre é um negócio que tá aí dentro da cabeça te cobrando, né? Te cobrando, saca? E ainda mais que quando tu viaja de bike, cara, tu não vai para trabalhar, sabe? Tu vai para conhecer gente, para fazer uma fogueira, ficar tranquilo, assim, sabe? Tipo, de sair desse lugar do trabalho e ir mais para se autoconhecer, para conhecer a gente, para aprender outro idioma, para se divertir, sabe? E saber que não tem nenhum problema com isso. Então, eu acho que no começo eu me cobrava muito, ainda mais quando eu estava cansado, tinha que subir morro, daí sim a cabeça fica num estado meio de cobrança e bem, chegando já na Patagônia, eu já tinha, de certa maneira, aprendido isso, sabe? Então, acho que no máximo isso, no restante, cara, foi maravilhoso ter aprendido tudo que eu aprendi e ter passado pelo que eu passei, sabe? Não mudaria muita coisa. Isso é muito massa, cara. Essa questão de viagem, de forma geral, a maioria dos perrengues acabam depois virando boas memórias. Você fica meio que, ok, tipo, na hora talvez tenha sido assim, complicado, mas depois você fica grato pela experiência. Né? Tem um não sei se é um perrengue que eu passei, mas no Rio Grande do Sul,
Tu conhece ali o... Como que é? Não é estação de trem, é onde o trem passa, esqueci o nome, é Parada 13, Ferrovia 13, que é no Rio Grande do Sul, que é é um trilho de trem a 170 metros ou a 100 metros de altura, que... Eu não conhecia. Não sabe, não conhece? Bem, então, e ele é famoso aí turisticamente porque ela não tem segurança, tipo, ela é o trilho de trem e, a estrutura de madeira, assim, né, para segurar. E não tem nada do lado, não tem nada embaixo, não tem simplesmente nada. E as pessoas passam aí de mochila e tudo, né? Tipo, vão pisando nas madeirinhas e vão indo. E eu fui passar de bike. Por quê? Porque tava afim e fui passar, né? Bem, então tem o trilho do trem e para segurar os trilhos do trem tem os vazados, as madeiras, né? E eu ia botando o pneu da bike entre as duas madeiras e fui passando, né? Chegando na metade desse lugar que devia ter 70 metros, 100 metros, assim, de distância e mais 100 metros de altura, né? Então pensa que eu tava com a ideia do trem na cabeça, olhando para baixo, assim, vendo a altura abismal, e começou a cair os alforjes da bike, começou a cair a mochila, e o que segurava a mochila, o elástico começou a entrar na roda, sabe? E aí, não tinha caindo pro lado, é tipo 100 metros de queda. de queda, daí foi onde eu perdi minha primeira Havaiana, né? Isso é um bom jeito de contar a história, né? Eu perdi 3 pares de Havaiana. Primeiro lugar foi... abertura legal. Eu vou dar o nome do livro, né? Onde eu perdi minhas Havaianas. Bom nome. Se for fazer o livro. E bem, eu encostei, aí apoiei a bike em mim e comecei a tirar as coisas e botar no guidão tudo, né? Daí eu botei a mochila nas minhas costas e continuei. E aí começou a vir uma tempestade. E começou a ventar pra caramba. Tipo, devia ter uns 60 km por hora de vento ali. E eu vi a chuva vindo lá de longe, né? Daí eu pensei, nossa senhora, fudeu muito. E daí eu continuei mais um pouco e os vazados ali que tem as madeiras começaram a ter a distância muito mais, elas começaram a ter distância mais grande entre elas. E eu não conseguia mais apoiar a bike entre as madeiras, porque a bike caía toda ali praticamente. Então, eu tive que meio que deixar a bike no lado, eu passar no outro lado e puxar ela por cima assim dos vazados, né? E aí foi mais uns 3, 4 assim, cara. Eu não sei como eu mantive a calma, mas quando eu passei isso, a adrenalina no meu corpo, eu tava gritando, eu tava louco, assim, cara. Foi me senti risco de morte ali, mesmo acho que não tinha perigo de morte, mas de perder a bike, sim. Não, é impressionante que a única perda desse incidente foi a Havaiana, né? Foi a Havaiana, graças a Deus. Ou não tanto, porque perder a Havaiana é foda. Ainda mais estar em outro país. Nessa época eu não tava, né? Verdade, verdade. Para comprar depois no Uruguai deve ser o olho da cara. Mas, beleza, seguindo a viagem, então, a gente tá ali para Montevidéu, né? A gente voltou um pouquinho. Isso. Isso é algo também acho que legal falar um pouco de Montevidéu em si. Então, assim, você seguiu a viagem, a parada principal, digamos, ali foi em Punta del Diablo por um tempo, e aí depois em Montevidéu, assim, quanto tempo você ficou? Eu acho que eu fiquei 3, 4 semanas, mais ou menos, por aí. E aí eu fiquei num couchsurfing aí, na casa de uma menina no bairro Cidade Vieja, que é central ali também, né? Mano, curti muito Montevidéu. É muito 3, lindo. 4 semanas dá para conhecer basicamente tudo, né? Sim, dá pra ir bastante ponto turístico, porque a cidade é pequena, assim, a capital é pequena, dá pra recorrer aí tranquilamente nesse tempo. Só que como eu não gasto dinheiro, eu não usava muito dinheiro, eu não fui para tipo muito bar, nem balada, nem museu, nem
nem teatro, sabe? Tipo, eu tava nessa época muito... Eu tava procurando casaco, essas coisas, sabe? Pra comprar. Só que não acabei comprando nada. E no mais, eu fiquei muitos dias ali tomando mate na Rambla, nos parques, e passeando pela Cidade Velha, aí, pela Ciudad Vieja. E cara, parecia que eu tava num sonho quando eu tava em Montevidéu, porque a arquitetura é muito diferente, né? Daí eu botava Jorge Drexler para escutar no fone de ouvido e ficava lá andando, assim, olhando, velho. É tipo o pobre em cidade internacional pela primeira vez, não sei. Foi uma coisa assim muito massa de Montevidéu de forma geral. Assim, você mencionou que você não foi muito para bares, para balada e tudo mais, mas o que você tem para fazer ao ar livre é muito legal, sabe? O uruguaio vai muito para os parques. Tu vê muito uruguaio sentado, tomando mate, conversando, pescando na Rambla, o pessoal, sei lá, jogando vôlei na praia. Essa parte de vida, digamos, fora mesmo, assim, durante o dia é muito... eu acho muito legal em Montevidéu especificamente. Sim, a galera dando de patins na Rambla. E além disso, também tem muito evento gratuito, né? Tipo, de arte, de música. Isso é outra coisa bem massa também. E, eu gostei muito de Uruguai em geral por causa disso. Porque tem parque em todo lado, tem ciclovia, tem ciclofaixa, a galera respeita. E é demais disso também, a tranquilidade da galera de lá é fora do comum. A vibe toda, assim, né? Muito, muito mais relaxada, digamos, do que em uma cidade grande, São Paulo, etc. E acho que para quem é ciclista, ou para quem gosta de caminhar mesmo, assim, Montevidéu é uma cidade muito interessante, não só porque, sabe, é muito verde, é muito histórica, tem muitas ciclovias também, mas é plana. Né? Não é uma cidade que você tem que lidar com morro e subir para cima e para baixo e tal. Então, nesse sentido, acho que é uma das cidades, provavelmente a cidade mais caminhável que eu já vi em toda a América Latina. Assim. Montevidéu, nesse sentido, é muito boa. O Uruguai tudo é plano, praticamente, na parte litoral ali, né? Tipo, quando eu pedalei ali, tipo, ele é assim, ondulado, só que é uma ondulação bem pequena, não é um morro grande, desce outro morro grande, é tipo, é tranquilo, assim. E, e é isso mesmo, mano. É a tranquilidade. Daí é maravilhoso. Massa, massa. Então, assim, de Montevidéu, você pegou diretamente a balsa para Buenos Aires ou você foi até Colônia primeiro e de lá pegou a balsa? Eu fui até Colônia. Isso aqui, isso aqui. Qual foi a experiência por lá, assim? Vale a visita ou melhor pegar a balsa direto por Montevidéu mesmo? Colônia? Isso. Cara, eu fiquei, eu acho que 1 hora lá. Eu tava tão agoniado para ir para Buenos Aires que eu não consegui esperar muito tempo. Eu queria muito chegar em Buenos Aires. Colônia de Sacramento, né? Que é uma travessia mais próxima, né? Aham, essa aí mesmo. Isso. Eu queria muito Eu chegar vi em Buenos Aires. pelos portugueses, inclusive. É, Aí é outra opção de balsa que tem para Buenos Aires. Mas, bom, já que você estava tão empolgado, assim, como é que foi a experiência de Buenos Aires chegando por lá? cara, foi também a mesma sensação ali que eu tive quando eu escutava no fone de ouvido do George Drexler vendo a cidade grande, assim, só que lá é muito maior, mano. Nossa, é gigante aquela cidade. Ainda mais quando tu vem de balsa, tu vê a magnitude, assim, tipo, prédio por todo lado, né? E, e muito prédio antigo, muita arquitetura muito massa e loucuragem, né? Buenos Aires daí é loucuragem também. E eu tava com um pouco de receio de ficar em cidade grande também, então eu sempre Porto Alegre e Buenos Aires, tipo, quero sair correndo. Então eu fiquei 4 dias aí também. Fiquei 4 dias só em Couchsurfing também. Não sei se a galera que ouve aqui, vocês conhecem esse aplicativo, mas é muito útil e vale a pena para conhecer gente, inclusive, gente da cidade.
E bem, Vale, acho que eu vou resumir assim como funciona o Couchsurfing, assim como foi a experiência com a plataforma. então, acho que a primeira vez que eu usei foi em Porto Alegre. E eu queria ficar 5 dias lá para conhecer um pouco e tal. E mandei mensagem para algumas pessoas, a maioria me respondeu, e 2 pessoas me disseram que tinha lugar na casa delas, então eu dividi, tipo, 5 dias, 2 na casa de uma garota e 3 dias na casa de outra, né? E bem, eu cheguei lá tarde da noite, e ela me recebeu bem, no outro dia ela foi trabalhar e deixou a chave comigo, e eu tava sozinho na casa dela, tipo, e, Confiança e 100%. confiança, assim, aham, e, e bem, foi bem da hora, deu. E é como tu tá na tua casa, daí tu cozinha, lava, guarda, sabe? Tipo, cuidar também do espaço, né? E, e bem, essa garota em questão, ela não tinha muito tempo que ela tava trampando muito, mas na outra que eu fui, dela me levou para passear, ela me levou nos pontos turísticos, ela me levou nos lugares, sabe? Então, acho que isso é muito massa, tipo, ter um guia particular ali. E, e também é uma maneira de economizar grana, né? Então, é bem da hora e é bem simples usar ele. É bem da hora. E Montevidéu eu também usei ele. E também, o primeiro dia eu cheguei lá, a guria me atendeu, botei a bike lá na casa dela, outro dia ela foi trabalhar, deixou a chave comigo. E, e fiquei assim umas 2 semanas na casa dela, de boa, dormindo no mesmo quarto que ela, num colchão no chão. E assim, não era tipo luxuoso nem nada, mas era o suficiente, cômodo. E massa também. Daí ela ia conhecer alguns bares com ela, ia pra Rambla com ela, tomava mate, fazia uma janta na casa, sabe? Então acho que esse contato com o Couchsurfing leva para esses lugares, assim, de se relacionar com a galera do lugar e de fazer algo até mais caseiro, mais familiar, por assim dizer. É legal, porque você chega num lugar imediatamente com o contato de uma pessoa que já mora lá, e aí essa pessoa também consegue te dar as recomendações do local, né? Uma coisa dos hostels, por exemplo, que também são muito interessantes, e também, assim, dá para fazer muitos contatos, mas costuma ser que hostel é para pessoa que tá, sabe, mochileiro, tá viajando, tá passando por ali, não necessariamente uma pessoa que conhece muito bem o destino já, né? Ou então, às vezes, é uma pessoa que conhece o destino, mas já tá indo embora amanhã, sabe? Acho que fica mais fácil, assim, fazer esses tours privados, basicamente, né? Se a pessoa tá com um contato que mora lá mesmo. Exato. E ainda mais se tu tem interesse em ficar mais tempo na cidade, dessa pessoa te apresenta para um amigo, apresenta para outro amigo, daí tu vai dormir na casa de um amigo dela, depois vai dormir na casa do amigo do cara que tava dormindo na tua casa, e assim tu vai ficando mais tempo na cidade, conhecendo mais gente, e vai entendendo como funciona, e se tu quiser, tu continua, se não, partiu seguir. Massa, massa. É, bom, então, de Buenos Aires, qual que foi a trajetória, assim? Chegou a pegar um pouco de, digamos, praia na Argentina ali por Mar del Plata? Foi por dentro? Não, eu ali, porque, tipo, como eu já tava com frio no Uruguai, eu tava com maior medo, eu não sabia como que era o clima por ali, sabe? Uhum. E também no Uruguai eu já tava como, eu sabia que eu precisava comprar casaco, precisava comprar mais roupa de frio, e também levar mais comida, porque na Argentina as distâncias são mais largas entre as cidades, né? Então, em Buenos Aires, eu decidi que eu ia de trem, eu ia de carona, de alguma maneira eu ia para Bariloche, né? Porque eu já tava É com isso que eu ia falar, porque eu fiz as contas aqui pelo teu Instagram, pelas datas, dá 80 horas de bicicleta e tu fez isso em 9 dias. Eu olhei e falei, mano, o cara pedalou o quê? 8, 10 horas por dia? Porra. Peraí, não, Rafa tá fazendo aqui um stalking agressivo, né, durante o Não, eu podcast. tô aqui monitorando, eu tava vendo pelo Instagram, pelas fotos, assim, dá pra pegar a ordem e tal do que tá acontecendo. então aí de Buenos Aires para Bariloche eu fui um pouco de trem, um pouco de carona, um pouco de ônibus. E porque, cara,
eu já tava com tudo lotado no Uruguai, sabe? Não tinha mais onde botar coisa na bike. Ah, sim. Então, eu falei, bem, eu vou, já Porque tá. tem vários lugares aqui que assim, é tipo, cara, 10 horas de nada. Não tem nada. Então é tipo, cara, Tem que estar preparado aí, tipo, um caí, pouco me mais. quebrei, morreu. Mas passa bastante carro, então é suave. Uhum. Tem uns cantos ali, especialmente ali depois de La Pampa e tudo mais, que, mano, vários nada. Sim. Caralho, cara. Eu fico Nossa. assustado só de estar andando nisso aqui. O sul da Patagônia é vários nada, por muito tempo. Mas, voltando aqui à conversa. Então, assim, do caminho de Buenos Aires até Bariloche, você meio que pegou uma ajudinha aí de caronas, trens e tudo mais. Essa parte de trem na Argentina, assim, quão viável é essa viagem de passageiros? Deixam levar bike tranquilo? É perfeito, é muito melhor que ônibus. Inclusive, de trem, tem lugar específico para bike, e eles botavam a bike montada, sabe? Tipo, não precisa desmontar nada, não precisa tirar roda, não precisa botar numa caixa. É sempre uma Agora burocracia. deve ter um pessoal que faz isso, assim, tipo, Buenos Aires, Bariloche, de maneiras alternativas, né? Sim, dá pra ir. E tem cultura de Encontrei o carona trem, também. é Buenos Aires, Mendoza e Mendoza e desce, é isso? Tem o trem, tem muito trem em Ah, não, tem Buenos Aires. outras linhas aqui, tá? Nossa senhora, Tem tá. trem que vai até Tucumã, que é, não sei, 3.000 quilômetros de Buenos Aires. Tipo, Uhum. 3 dias de viagem até Tucumã. E Isso seria o Brasil sem Juscelino Kubitschek, hein? vendeu tudo. Pô, como é que é a questão, assim, de tanto custo quanto conforto dos trens argentinos, assim, é mais moderno, é meio Parece. velho, é barato, é caro? É bem barato, é muito barato. É ridiculamente barato os trens da Argentina. É tipo, eu acho que eu paguei 2.000 pesos para andar de Mar del Plata até Buenos Aires, que deve ser 400 quilômetros. Deve ser 20 reais. 2.000 pesos. Eu acho que é tipo 20 pila. Por E isso que o país está quebrando, né? Isso deve ser subsidiado até chorar. é subsidiado, com certeza. E bem, a única coisa ruim é que eles são lentos, né? Eles são um pouco lentos, porque. Mas também para quem estava acostumado a ir de bike. Mas eles não são tão lentos ainda. Mas, tipo, eu acho que eles têm velocidade máxima de 140 km por hora, mas eles andam a 30 por hora, 40 por hora, eu acho. Sabe? Deve estar tudo caindo aos pedaços, né? Sim, porque já deu, É já bem, deu acidente. é bem aquelas viagens, assim, sei lá, cênicas, você fica sentado vendo, assim, a vista passar. Não é o embala. Não, mas foi da hora viajar. E, tipo, é confortável, Tem uma coisa na Argentina que é muito louco. Como que as passagens são muito baratas de trem, elas, tipo, não tem disputa para os ônibus. Simplesmente ninguém vai pegar ônibus se tem trem, né? E sempre está lotado as passagens de trens, e inclusive as empresas de ônibus compram passagem de trem para a galera não usar, porque é muito barato. Eles compram passagem de trem para daí não ter vaga no trem, para daí a pessoa ser forçada a usar ônibus. Isso ainda é financeiramente viável devido ao Sim, valor tão baixo da passagem de trem. Puta, é muito barato. Por isso que a Argentina tá quebrando. Meu Deus do céu, cara. E cara, mas é bem confortável, assim, é tipo um banco de ônibus, assim, só que é bem mais espaçoso. E quando eu fui, mano, eu não vi, tinha, sei lá, 20 pessoas no trem e tinha vários vagões, vários setores, assim, vazios, sabe? Então eu fui bem Quebrando. eu fui no camarote, assim, que tinha mesa, tinha tudo, tinha carregador, enfim. Mas o ônibus também é barato na Argentina. Só que o que tem no ônibus é que tem que desmontar a bike e botar numa caixa, e o motorista tem que aceitar levar. E ainda ele vai te cobrar, porque ele te cobra se ele quiser, sabe? entendi. Mas quando eu fui para Bariloche, eu levei sorte,
porque a mulher disse que eu tinha que levar por encomenda para uma empresa privada e não dava para levar no ônibus. E eu estava lá montando a caixa, que eu não tinha uma caixa de bike apropriada, então peguei vários papelão e estava colando eles, tipo, passando fita para montar uma caixa, né? Uhum. É sempre uma burocracia. E bem, daí a mulher veio correndo me chamar que o cara levava a bike no ônibus, sabe? Então eu não precisei desmontar nada, ele só botou a bike como tava lá e eu fui para Bariloche. Então levei sorte nessa questão aí. Então, assim, para quem, claro, tem o movimento de bike, o trem é muito mais cômodo, mas para pessoa que está querendo viajar, digamos, assim, não tem uma bike, o ônibus deve acabar sendo mais rápido do que o trem, não? Sim, é mais rápido. Isso Só aqui. que ainda vale mais a pena ir de avião, andar tudo de avião. Aí, que eu acho que o de Buenos Aires para Bariloche é mais barato a passagem de avião do que de trem. É, longe pra caramba, né? E longe. É, porque são 1.800 quilômetros, eu acho. Uhum. Mas sim, quem quer gastar menos dinheiro, trem, né? Mas avião, nunca andei, mas é mais. Quem pegou avião para ir para Bariloche, que eu conheço, é mais barato. Uhum. Isso aqui. E aí, de Bariloche, você ficou bastante tempo por lá também, né? Uhum, sim. Qual foi a motivação da parada dessa vez? Então, a motivação foi bem objetiva e bem concreta, assim. Quando eu cheguei, já estava nevando lá. Aí não tem como pedalar, né? Daí eu não tinha roupa de frio, não tinha nada disso. Tipo, eu tinha um casaco, tinha 2 casacos que minha mãe fez, inclusive. E eu tava com roupa térmica, comprei em Buenos Aires, mas não era o suficiente para passar uma noite lá, sabe? Uhum. Então, eu consegui, no mesmo dia que eu cheguei lá, eu mandei mensagem para alguns hostels e eu consegui o voluntariado. Então, bem, já tinha um lugar para passar o inverno, assim, né? Então, eu aproveitei já que o inverno aí e, e lá eu fiz umas amizades muito, muito profundas e muito bonitas com os argentinos, né? Que estavam lá no hostel e bem, depois que passou a temporada de inverno, ali a gente curtiu um monte, todo mundo junto. Tipo, eu trampei um pouco, vendendo doce na rua, vendendo adesivo, vendendo artesanato. Mas, em geral, eu fiquei no hostel e depois ficava, não fica- ficava ali, né? Ficava ali curtindo com a galera que tava. E depois, em outubro, era a data que eu queria sair para ir pro Ushuaia, né? Então, de abril até outubro, meio que não dava para ir porque a temperatura realmente era muito baixa e, eu não queria comprar uma bolsa de dormir nova, porque essas de temperatura para temperatura negativa ou são muito caras, as leves, ou são enormes, são tipo um bagulhão de 2 quilos, assim, enorme. Então, eu decidi ir para ir lá na melhor hora para ir para descer pro Ushuaia, tipo, que começa em outubro e vai até março, mais ou menos, né? Essa época mais quente, que não tem neve e nem geada, essas coisas. Então foi esse a principal motivação de passar em Bariloche aí. Só que eu fui conhecendo as montanhas, eu fui fazendo trek na neve, acampei na neve. Eu não fiz snowboard, mas eu vou fazer ainda. E conhecendo as cervejerias ali de Bariloche, que são muito boas, as sorveterias também. É um lugar muito massa para ficar um tempo ali em Bariloche, sabe? É bem, é bem da hora o lugar. Uhum. Uma coisa que você mencionou também, assim, do hostel, que era você fez muitos amigos argentinos. Então, imagina, assim, que Bariloche seja mais de turistas locais, digamos, do que internacionais. Confere? É, sim, também. Tem mais, tipo, argentino lá do que... No inverno, na temporada alta de inverno, tem bastante brasileiro.
Mas depois começa... Porque os argentinos viajam, assim, por ser de cultura deles, né? Eles mesmos viajam muito para dentro do país. Agora que tá com a economia ruim, eles viajam para dentro, né? Não vão mais para fora. Mas, então, sempre tem muito argentino, tem muita gente jovem que vai ir para Bariloche para trabalhar, de Buenos Aires, por exemplo, e passar uma temporada e acaba ficando 1 ano, 2 anos. Que realmente o lugar é muito bonito, sabe? É muito lindo o lugar, nossa. Uhum. Mas... E aí, de Bariloche até o Ushuaia, quais que são as principais paradas e assim, lugares que valem a pena conhecer também um pouco mais? Então, El Bolsón é parecido com o Bariloche, né? Mas, enfim, eu gostei muito de um lugar que não é muito turístico, assim, de gente de fora, que é o Parque Nacional Los Alerces, que é um lugar com um monte de lago e montanha, e é bonito pra caramba. Acampei muito aí, e aí vale a pena conhecer, não sei, alugar um carro e conhecer, porque não tem nada também, não dá para ir. Você tá na beira dos Andes, né? Daí é tipo geleira, lago, mato, quer dizer, mato mais ou menos, bosque, né? lago, montanha, Esportes, neve, tudo. É muito lindo aí. E depois disso tem o Parque Patagônia, que é um pouco abaixo de Perito Moreno, que não é as geleiras Perito Moreno, é embaixo da cidade de Perito Moreno tem um Parque Patagônia, que é no meio do deserto patagônico, tem como que é Canhadon, não sei como se fala em português. Canhadon, não sei como, não lembro. Enfim, é uma parede de pedra e lá tem um lugar muito louco, que é um lugar protegido, que tem tipo várias mãos pintadas dos ancestrais que viviam lá. Eu não lembro o nome do lugar, mas esse lugar, véio, é muito bonito e é muito louco. Essas mãos pintadas são tipo, pintadas há mais de 14 mil anos atrás, sabe? E são várias, são milhares, assim, numa paredona, assim, no meio do deserto, no meio da parede, numa parede gigante de pedra, tem essas mãos aí pintadas, velho. Uhum. E Então foi por dentro, então, né? Você foi descendo junto com os Andes, então. fui junto com os Andes na Ruta 40. Tá. Na Ruta 40 aí. 40 aqui. Uhum. Daí, Parque Nacional dos Alerces, é o Parque Patagônia, que é esse aí. E depois, claro, El Chaltén, é incrível, é realmente incrível El Chaltén. Nossa, aí o Chaltén já tá bem para baixo. Tá bem para baixo. Porque antes disso, cara, é deserto, é o Pampa ali, a Pampa Argentina, que é simplesmente reta e areia com pedra, sabe? Não tem muita coisa. E então, e são tudo distância gigante, assim, de uma cidade para outra. Tem distância ali que a gente fez de Perito Moreno até Governador Gregórios ali no mapa. Acho que são 400 quilômetros que a gente fez e não tem nada no meio, assim, para comprar um mercado, para comprar comida, sabe? Então a gente levou comida para... Um monte de comida na mala mesmo e vai. a gente levou comida para 10 dias, sabe? Nossa. Outra coisa que eu não expliquei é que em Bariloche eu conheci a Martina, que... eu ia perguntar, mas você não falou, eu falei, não quero estragar a surpresa. Em Bariloche eu conheci a Martina, que é uma uruguaia, e que a gente agora namora, e ali eu conheci ela, e a gente foi um dia para El Bolsón, e a gente alugou uma bike para ir visitar alguns amigos. A gente foi de bike, voltou, e ali ela teve a genial ideia de começar a viagem dela de bike pro Ushuaia. A primeira viagem direto já pro Ushuaia, na Patagônia. E ela começou a comprar tudo. Junto contigo. E ela já foi direto no nível hard na brincadeira, né? Não teve o aquecimento. Não teve nada. E ela comprou tudo, cara. Ela comprou tudo e em novembro a gente saiu junto pro Ushuaia, sabe? Então, ela me acompanhou todo esse trajeto e foi lindo.
É bem melhor viajar junto. Eu gostei muito mais de viajar junto com alguém na parceria ali do que viajar sozinho. Pelo menos tem com quem conversar, né? É bem mais divertido, vá. E bem, cara, os lugares para visitar ali no sul da Patagônia, na Ruta 40, são esses bem famosos, assim, tipo El Chaltén, El Calafate, tem um glaciar Perito Moreno, que é muito lindo, é tipo surreal. E El Chaltén também é surreal, as montanhas ali, é muito louco, é muito lindo. Uhum. Eu É, tô você tá vendo nos isso. Andes aqui, né? Porque sim, eu já fui para Santiago, então eu tive essa experiência, mas para quem nunca esteve perto, cara, é assim, plá, é burro o negócio. Não tem tipo uma transiçãozinha e tudo mais, é simplesmente vapo. Do Sim, nada as montanhas, assim, é muito curioso. Você vê o horizonte, não tem horizonte, tem um monte de pedra. sim, a primeira vez que tu vê isso é impactante, cara. É lindo. Uhum. Quem mora em BH tem alguma vaga noção do que é isso. Aqui, Em agora tem BH você olha aqui, lá, quando você tá lá, você olha assim, tipo, mano. aqui uma dúvida, então. Não tem conexão por terra, né, da Argentina, tipo, da maior parte da Patagônia para a parte da Terra do Fuego, que é onde tem o Ushuaia. Como é que é essa parte de transição, assim? Você pega uma balsa da Argentina mesmo, você atravessa o Chile? Tu vai pra Argentina, tu vai ali depois de Rio Gallegos, Rio Gallegos aí, e tem uma balsa, que é no Estreito de Magallanes ali, Estreito de Magallanes. Ali tu pega uma balsa e tu chega, e daí tu chega não, tu chega no Puerto território Progresso. chileno, e tu chega no Chile, que ali é tipo um trajetinho do Chile, 100 quilômetros, e passa pra Argentina de novo, então tem que ir pro Chile e passar pra Argentina de novo, pra ir pra Terra do Fogo, né? Que é uma ilha ali, né? Uhum. Uhum. E bem, eu não fui de balsa, eu fui de avião, porque eu perdi minha identidade. Eu não podia passar para o Chile. Nossa, perdeu a identidade, bicho. Uhum. E eu já tava, tipo, desistindo de ir pro Ushuaia, sabe? Quando eu cheguei lá. Nossa. E daí, Mas em que parte do trajeto você perdeu a identidade? Se eu soubesse, não teria perdido. antes de sair de Bariloche, eu já tinha perdido. Eu Ah, perdi, eu perdi quando eu fui fazer os Sete Lagos, pô, que foi peraí, em Bariloche não tem outubro. algum consulado brasileiro, Nossa cara? senhora. É, é que não dá para fazer identidade pela Argentina, pelo que eu entendi, meu amigo me disse. Teria que voltar. Teria que voltar para fazer identidade aqui. Nossa, não. Não daria Sim. pra pegar o passaporte, alguma coisa assim, Eu não. diretamente? Ou talvez É, só em Buenos Aires, na embaixada? sim, mas eu falei, já era. Vou até Rio Como assim? Gallegos. Então Vamos você tava assim. tipo, eu sou brasileiro, meu nome é esse, acredita em mim. Mas eu tinha documento de extravio. Ah, tá, beleza. Esse eu tinha. Não tinha nem tipo CNH digital, nem nada, umas paradas assim? Não, eu tenho CNH comigo. Eu tinha CNH comigo. Ah, então beleza. Só que não aceitam como documento, né? Ah, tá, mas pelo menos você consegue provar pra pessoas que, tipo, você existe. Que eu sou eu. Porque senão era Eu. tipo, oi, meu nome é esse, eu sou de tal lugar, prove. Sim, exato. Mas enfim, essa parte eu fui planejado até, tipo, de. Não tanto de perder a identidade, mas eu tinha meus documentos em, tipo, digital, sabe? No Drive. Uhum. Então dava para emitir o documento para sair da Argentina, pelo menos. E bem, daí quando eu cheguei em Rio Gallegos, que é a última cidade da Argentina antes de passar para a Terra do Fogo ali, tu tem que pegar a balsa, né? E geralmente fazem isso. Mas como eu não tinha identidade, eu não podia cruzar a fronteira. Era impossível cruzar a fronteira. E daí a gente foi por curiosidade e por insistência da Martina, que ela queria muito ir no Ushuaia, ainda bem que ela queria tanto. E daí a gente foi no aeroporto não, na aviação, assim, numa empresa de aviação, e perguntou se eu podia voar com o extravio. E eu podia. Então, a gente comprou passagem, Pode voar com isso, mas não pode cruzar a fronteira, estado. porque eu ia para Argentina, Argentina pra Argentina, né? É, Ah, Exatamente. tá. sim, por isso. E o Gallegos Então, puxou ela. aí foi a jogada. E daí a gente foi pro Ushuaia de avião, tá ligado? E daí foi sem as bikes, foi de mochila.
E, mano, foi num avião muito pequeno, cara. Eu nunca tinha voado, né? Nunca tinha pego um avião na minha vida. Daí quando eu vi aquilo lá, mano, eu fiquei muito assustado. Era muito minúsculo, tinha que abaixar a cabeça para entrar, os bancos eram pequenos, cabia 8 pessoas no avião. Nossa, eu sei do qual que você tá falando. Eu peguei um Cara, os igual. aviões que operam essa região, né? Era do exército, o avião. Ah, aham. Mano, ele tremia muito, sabe? Tipo, e é mó estranha a sensação de quando o avião sai, começa a voar. Mano, muito estranha a sensação. E chegou uma hora, cara, que tipo, tem muito vento lá. Mano, tem muito vento. E o avião tava todo tipo, caindo assim, tava indo pra baixo, pra cima e pro lado, e minha barriga já tava gelada, tava fria assim, sabe? Eu olho pra frente, o motorista tá tomando mate e não tem nada, não dá pra ver nada ao redor que a gente tá dentro de uma nuvem, sabe? Eu falei, vamos morrer? Vamos morrer aqui mesmo, velho. Cara, tava só na navegação de instrumentos mesmo. Aham, Tipo, só de foda-se. boa ali, mano. Caraca. E E é o isso. Ushuaia em si, cara? Vocês ficaram lá há quanto tempo? A gente ficou acho que 2 a 3 semanas lá, mano. A gente ficou todo esse tempo acampado, tipo, longe da cidade. E daí um amigo meu tava lá com uma Kangoo, que é um carro, e é tipo ele montou a casa dele dentro do carro, então ele tava lá com a gente. E daí a gente deixava a barraca com coisa dentro, ia leve, fazer trilha, voltava, sabe? Ia pra cidade, voltava. E deixava a barraca lá no camping, que é um camping municipal. E, bem, a galera nunca aconteceu nada, graças a Deus. E, cara, o Ushuaia é muito lindo. Tipo, os trekkings de lá são diferentes, de que tem muito glaciar lá. Tem glaciar por todo lado. E laguna, glaciar e laguna por todo lado. Então, tu anda por cima do glaciar se tu quer, sabe? Tipo, é meio perigoso, mas... E os treks lá também são muito bonitos. Inclusive, tem um lugar lá no Ushuaia, eu nunca lembro o nome dos lugares, mas é tipo uma caverna de gelo, sabe? É um glaciar que eu acho que começou a correr água por trás dele e virou uma caverna, assim, mano. E quando escorre água, meio que criam tipo um desenho geométrico, assim, sabe? E, mano, parece um negócio alienígena, assim, é muito, muito louco. Inclusive, foi nesse lugar que, infelizmente, teve a morte de um brasileiro aí, sabe? Que viajava de Kombi. Não sei se vocês souberam e tal. Não. Mas, enfim. Cara, tem muito lugar louco lá no Ushuaia. E sempre faz frio, né? É 0 graus. Permanente, né? Permanente. Só pra ter uma noção, quando vocês chegaram lá mesmo, em termos de mês do ano? Cara, foi em janeiro, eu acho. Tô pegando o verão, né? É. É, o pico do verão, quanto tá fazendo de temperatura? Então, tinha dia que fazia temperatura negativa de noite. Mas o clima lá é muito louco, mano. Que, tipo, tem sol e do nada tá chovendo. Daí sol de novo e chove. E isso todo dia. O dia todo. Essa é Chove, Blumenau, sol. né? Não, é muito pior, mano. É muito pior. É tipo a cada 15 minutos isso. E, tipo, difícil andar sem casaco lá, sabe? Tipo, máxima 10 graus, 8 graus. Só que não fez tanto frio quando eu tava lá, ainda bem. Chegou a pegar negativa no verão e não fez muito frio. Só pra ter uma noção, assim, né, do nível que é a Terra do Fogo. O bom é que lá no Ushuaia ele não tem uma temperatura extrema, assim. Que lá tem o mar, então equilibra, assim. Então, acho dá uma segurada, né? Você não tá no meio do nada. Agora, se tu vai um pouco mais para cima ali, eu acho que é Towin, que se chama. O Rio Grande é uma cidade um pouco acima do Ushuaia. Ali já faz menos 20, menos 25 graus. E já tem outro clima. E tem muito mais vento também. Tem umas cidades que eu tô olhando aqui que eu não consigo entender porque que elas existem. Também não. Tem um monte de cidade estranha aí, velho. Um monte de cidadezinha aqui com, tipo, sei lá, 800 habitantes. Que eu fico, cara, por que vocês estão aqui, mano?
Por que Punta Arenas? Por que vocês estão aqui? É uma cidade grande, mano. Eu tenho 100 mil pessoas aqui. Não sei. Mas... Não deve. Eu não conheço isso aí. Mas, mano, tem cada cidade minúscula. Não sei também. Eu não sei como a galera sobrevive nesses lugares. Evento. 124 mil pessoas, vocês estão fazendo o que aqui, mano? Não tem nada. Eu Nossa, lembro gigante a cidade. que tinha um projeto lá da Argentina de que. Eu não sei se já tá ativo ou não, mas de fazer uma zona econômica especial na Terra do Fogo, tipo, com menos impostos, para levar empresas para lá e tudo mais. Tipo, a Zona Franca de Manaus deles aí. Por quê? Temos que desenvolver a Terra do Fogo. Temos que desenvolver lugar. Não, é uma... Você vai pelo turismo, uma hora e vai embora. Não tem. Não tem, eu acho, isso lá no Ushuaia. E no Chile tem, em algum lugar. Isso. Tipo, mano, o Ushuaia é uma cidade muito estranha, porque lá a cidade se desenvolveu a partir de uma prisão. Ah, e faz sentido, né? Você manda os caras literalmente penal. pra puta que o pariu, né? E daí, então, como ninguém queria viver lá... Exato. Então, tipo, a galera que se fugia da prisão, eles voltavam em 5 dias para de novo, porque vão para onde, né? E daí Se não aparecer de novo é porque morreu. Exato. E ainda mais que é uma ilha, tá ligado? Eles fazer o quê? Nadar pra fora. E daí então se desenvolveu a partir daí de uma prisão ali. Mas é uma cidade grande até agora, o Ushuaia, tipo, porque pelo que eu vinha passando na Patagônia, é uma cidade grande ali. Deve ter 50 mil habitantes, 60 mil habitantes. Porque tem cidade no meio da Ruta 40 ali, tipo, não sei, Barro Caracoles, que é um pouco antes de El Chaltén, ou Três Lagos, que é uma cidade antes de El Chaltén. Cara, tem, não sei, tem 20 casas e tem tanto vento lá, velho. É vento de 100 km por hora todo dia, sabe? E no meio do deserto, tem tanto vento lá que toda a areia da Patagônia vai para lá, eu acho, porque tem duna de areia lá. E... Meu Deus, por que as pessoas ficam lá? Não tem lógica. E é perto de nada, não é perto de nada e aí não tem nada lá, sabe? E, tipo, não sei o que eles fazem, mas parece uma cidade, tipo, fazer um conto de fantasia, assim, de ficção científica, mano. Cara, a minha dúvida agora é do caminho de volta. Vocês fizeram a volta de bike também? Ou voltaram de avião? Não. A Isso volta... deve ser uma questão também, né, cara? Tipo, pô, você pedalou esse tempo todo. Pô, agora tem que voltar. Então, a volta, tipo, a gente tava em Rio Gallegos, que é a cidade ali antes de ir pra Terra do Fogo. E, cara, daí tem a Ruta 3, que vai até Buenos Aires, ela, né? Só que ali também, mano, é muito difícil essa ruta, como a Ruta 40, tem muito vento e tem distâncias enormes de 300 quilômetros sem uma cidade no meio. E a gente, tipo, eu não tô mais no pique pra fazer isso. Não tava mais no pique. Deu já, né? Já deu, sabe? Então, aí a gente enviou a bike por encomenda pra Bahia Blanca, que é a 2.000 quilômetros daí, eu acho, sabe? Eu vi isso aqui em algum lugar, Bahia Blanca. É bem... É Patagônia ali ainda, mas... Mas é já na parte que tá ficando verdinho do mapa, já tem mais gente aí vivendo. É no sul, né? Você tem a barriguinha lá de Buenos Aires, é no sul, assim. No finalzinho da província de Buenos Aires. Aí de lá aí dá pra voltar, porque daí já tem, agricultura e tal, você tem gente pra todo lado, beleza. Tem gente pra todo lado. E daí a Ruta 3 passa muito caminhão e tal, a gente não queria fazer essa rota, e a gente mandou a bike por encomenda para Bahia Blanca, e a gente foi de carona. Daí a gente pegou carona com caminhonete, com cangu, com caminhão, e daí a gente chegou, acho que em 3 dias a gente chegou em Bahia Blanca. E aí pegava no caminhão, trocava ideia várias horas, ali ficava 8 horas, 10 horas com o cara, tá ligado?
E daí dormia, montava barraca no posto de gasolina, no outro dia voltava com ele de novo para continuar o trajeto. Então a gente fez essa parte de carona. E daí para Bahia Blanca até Mar del Plata, a gente foi de bike, porque a gente queria conhecer as praias daí, né? Então a gente fez de bike esse trajeto. E daí também foi... mas daí é bonitinho, tá? Já dá uma alegria, não é tudo marrom e cinza. E é calor, tava calor. É. Não Já era janeiro, né? Então, mais de boa, né? Dava pra entrar na água. Não. Porque a água é fria ali, mano. Água gelada pra Tem caramba. uma razão pela qual os argentinos vêm pra Santa Catarina praia aqui, no verão, não né? é de graça, não. Claro, aqui é perfeito, água quentinha, mano. Aqui é muito bom tomar banho e ficar dentro da água. Lá não dá pra ficar na água mais de 20 minutos. Só se tu for um psicopata, né? Mas não é tão gelado assim que... Tipo, em Bariloche, a gente toma banho em lago, tá ligado? Tipo, no inverno e tal. Só que vai e volta, né? É uma experiência, né? Não é... Mas até no mergulho sai, dá aquele choque térmico, beleza. E mas no verão... Então, Diga. No verão lá em Bariloche, em outubro, que tava 30 graus, novembro ali, que tá 30 graus, a água é gelada pra caramba também, é só tu vai e volta, né? Mas, mano, criança é um negócio de outro mundo, assim, que os bichos ficam o dia todo na água ali, com água, não sei, 5 graus, e os piá ficam lá de boa. Criança é um negócio inexplicável, né? Inexplicável, velho, inexplicável. E é isso. Então, assim, nessa volta, daí foi basicamente Mar del Plata, foi quando vocês fizeram a volta subindo e atravessando a ponte mesmo pro Uruguai e aí depois pro Brasil, certo? Aí, não, ó, aí, de Mar del Plata, que a Martina, a minha namorada, ela queria chegar no Uruguai em tal data, porque ela tinha aniversário de alguma amiga e tal, né? Então, ela tinha data para chegar em Buenos Aires para pegar o buquebus. Então, a gente ia junto até Buenos Aires nessa data, né? Eu nem lembro que dia foi, mais ou menos. Foi em março, eu acho. Ou final de fevereiro. Enfim, e daí ela foi para o Uruguai e eu continuei de Buenos Aires até Uruguaiana, de bike. E de Uruguaiana eu vim de carro para Blumenau. Então atravessou a fronteira pela Argentina, não pelo Uruguai. Atravessei a fronteira lá, porque eu não podia ir para o Uruguai, porque eu não tinha identidade. Não tinha identidade. Daí para entrar de volta no Brasil, beleza, mas você não podia fazer... Nossa, que bosta. Entendi. Daí por isso que você pegou a estrada ali, passou por Concepción, do Uruguaiana e carou no resto. Sim. E daí foi... Mas eu andei bastante de carona, de ônibus, de trem. Não fiquei muito limitado só a bike também, porque o tempo é outro, sabe? Tem que... Não dá pra ir... Não dá nada pra ninguém, né, cara? Tu foi até o Ushuaia, pô. Não dá pra ir apressado. Se alguém quiser reclamar, você fala, então vai, volta, e aí fala. E aí fala, pode qualquer coisa. Tem gente que não consegue ir de carro, tá ligado? Então... Mas foi mais ou menos... Foi esse trajeto, assim, foi com todos os diferentes tipos de transporte. Mas... Entendi. Cara, o que você recomendaria, assim, para quem tá pensando, talvez, em fazer uma viagem longa de Cuide das bike? suas Havaianas. Cuide das suas Havaianas, são importantes. Principalmente em dia de chuva. Muito bom. Cara, eu acho que viajar mais perto de casa para entender a logística de montar barraca, de tirar coisa da bike, botar coisa na bike, porque eu acho que, bem, se a pessoa é planejada, dá para sair com um sistema já bem feito de casa, sabe? Tipo, porque eu saí com os alforjes só com coisa atrás da bike. Mas quando eu saí de Bariloche, eu tinha 4 alforjes já. Eu tinha 4 alforjes, eu tinha uma bolsa de quadro, eu tinha uma bolsa no guidão, então, e antes eu não tinha nada disso. Isso facilitou muito, tipo, a viagem para mim, que eu me incomodava um pouco com isso.
Enfim, eu acho que tecnicamente seria isso de ter o espaço de maneira cômoda na bike. E no mais, cara, é tu saber que tu tá viajando não para pensar em profissão, não para pensar em trabalho, mas tu tá viajando para conhecer a ti mesmo, e tu conhece a ti mesmo quando tu se abre pro outro, sabe? Tu se abre para relação com a outra pessoa, seja que ela for brasileira, argentina, norte-americana, independente, sabe? Então, eu acho que o principal é focar em estar aberto para as relações, porque querendo ou não, mano, dependendo da tua personalidade, tu dá para se retrair, dá para não querer conhecer as pessoas, sabe? Então, focar nisso, focar na relação que tu tem com as pessoas do teu caminho. Eu acho que esse é o conselho mais massa que eu posso dar, assim, porque aí tu aprende, mano, milhões de coisas, milhões de coisas. E são os momentos que vão ficar na memória também vão ser esses, sabe? Não, é irado, Show, cara. legal. Luiz, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para participar do Contra o Vento. Que história. Aliás, eu tenho uma pergunta. O que tua mãe falou quando chega em casa? Minha mãe Chega em casa de volta, vai, minha mãe não é muito, não é muito de falar. Só que, cara, como toda mãe, não quer que tá viajando de bike, muito menos de bike. Nunca de bike. Tipo, voltou então, finalmente. Saco. Não, mas eu sempre mantive contato com a minha mãe durante a viagem, porque... Imagina, volta assim, todo mundo... Você volta, todo mundo recebendo de volta. Pronto, foi? Sim. E agora não vai mais. Né? Pô, agora enche o saco do cara, vai que ele resolve de bike pra Quito, né? Não, mas agora tem mais viagem ainda para fazer. Opa. Então, e outra coisa para o susto maior é que eu sou filho único, tá ligado? Ó. Ai. Preocupação o tempo todo, né? Esperando Foda. mensagem. Não, tô bem. Mas... E, Luiz, assim, para quem quiser conhecer mais das suas viagens, das suas aventuras e do seu trabalho com cicloturismo, onde que eles podem te encontrar? Bem, eu tenho o meu Instagram, que é @lufepelomundo, e lá, geralmente, quando eu tô viajando, eu sempre tô postando story ou no feed, e futuramente vou estar postando dicas de cicloturismo por lá também. Perfeito. Então o link vai estar aqui na descrição do podcast, se você está escutando ou assistindo pelo YouTube, confira lá o perfil dele. Valeu, Luiz, mais uma vez pela participação, obrigadão e até a próxima. Valeu, meu querido. Obrigadão aí.